de volta com a segunda parte do nosso programa. E na primeira parte falamos do pedido da mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, que morava lá naquela região de Cafarnaum. Tinha um armazém de peixe ali também, era um distribuidor. Então Jesus, depois que ele ouviu, que ele falou isso, os 10 discípulos ouvindo ficaram indignados com os 2 irmãos. Porque a mãe chegou e pediu para que eles ficassem. O que parece, segundo Marcos, se você lê em Marcos, foram eles 2 mesmo que pediram, não foi a mãe. Aqui em Mateus é que aparece. Mateus fala que foi a mãe dos 2 que pediram. Mas Jesus era um homem muito racional. Quando ele viu os outros 10, porque todos tinham direito, só os 2 fazerem aquele pedido, Jesus chama, mostrando o que é um líder. Ele não fez escândalo, ele não gritou com ninguém, ele apenas chamou a parte que, segundo Mateus, diz assim, mas Jesus chamando-os, disse, como se assim, ó menino, afaste aí um pouquinho, venham cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. É o diálogo para o entendimento que Jesus nos ensina nessa magnífica passagem. Quando ele diz assim, sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Como se ele quisesse dizer assim, os governadores das nações dominam pela força, né? E os grandes a tiranizam. Quer dizer, uns vêm dominar pela força política e outros pela força das armas, pela tirania, pela opressão, como Roma fazia com eles. Entre vós não deverá ser assim. Olha, veja que Jesus está ligando uma coisa à outra. A ideia que dá aqui para a gente compreender, me desculpe se eu estiver enganado, mas que Jesus entendeu aquele pedido da mãe de Tiago e João como se ela quisesse um favorecimento político para Jesus dar uma posição diferente aos 2 filhos dela. É daí que parte a colocação de Jesus. Vocês sabem que até hoje os governadores das nações as dominam. E os grandes, como Gengis Khan, que a gente conhece, como aqueles antigos, né, que eram dominadores egípcios, né, os conquistadores gregos, e assim sucessivamente, ele diz assim, mas entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. E aí ele coloca o tiro de misericórdia, vamos dizer assim, o fechamento. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Olha, meus irmãos, essa passagem eu acho que vai muito de acordo com essa parábola do tesouro, que você não consegue simplesmente, depois de encontrar, ter direito de ser o dono. O fato de estar com Jesus não significava que tinha direito ao reino dos céus. Há uma conquista. Se você quer chegar lá, não é politicamente que você chega. Não é como os governadores das nações que as dominam, nem os grandes que tiranizam as nações. Com relação ao reino dos céus, não é assim. Não é a força e não é a política que faz a pessoa merecer o reino dos céus. Mas servir. Eu me bato muito com esse verbo servir, porque é o verbo do cristão. Observe que ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido. Como se assim, eu não estou aqui atrás de política, nem de favorecimento. Eu vim para servir. E vocês devem fazer a mesma coisa. Porque vocês não devem imitar os governadores das nações, nem os grandes que tiranizam ou que conquistam pela força.
Então é uma passagem que eu entendo nessa palavra do tesouro escondido ou enterrado, que mesmo quando a gente encontra Jesus, conhece o seu amor, a sua misericórdia, a gente tem que trabalhar, tem que mostrar serviço, tem que abafar, destruir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, trocando por humildade, caridade, amor, fraternidade, porque é isso que vai fazer a nossa estrada para conquistar esse grande tesouro que é o reino dos céus. Então você observe que eu entendo perfeitamente que Jesus queria exatamente falar disso, dessa situação que era esse pedido, que ele achou um pedido fora de propósito, porque nem os filhos de Zebedeu, nenhum dos discípulos tinham direito de entrar no reino dos céus sem trabalhar, sem servir, sem amar. E assim foi, porque todos deram testemunho de amor, de renúncia e de dedicação a eles. A ele, Jesus. Porque ele mostra aqui que os chefes, os superiores, devem servir e não ser servido. Por isso que ele sempre agiu assim, sempre ia na frente, nunca mandou os discípulos fazer nada, ele fazia, ensinava como fazer, orientava como agir, dava as respostas cabíveis das situações em que se apresentava e nunca quis ser rei. Ele queria sempre ser o servidor de todos. E é isso que ele passa. E nessa parábola, assim como há uma conquista, você vai vende tudo que tem, renuncia a tudo para conquistar esse tesouro, que é um tesouro espiritual, segundo a gente já viu no programa anterior. Jesus deixa para nós essa grande lição. E outra, que ele coloca ainda na sequência, é que ele diz assim, que o reino dos céus é também semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Não temos mais tempo para essa segunda parte, mas voltaremos para a terceira, para concluir a parábola da pérola, se Deus quiser. Não saia daí um minuto só. Até já. Se é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.